Meu nome é René Witzke, eu sou engenheiro mecânico e hoje a gente vai falar um pouco sobre DKV, que é um dos meus assuntos prediletos. DKV está na história da minha família há muitos anos. Meu avô trabalhou numa empresa em São Paulo nos anos 30, chamada Bremenses, que representava a Auto Union no Brasil. Então eles vendiam os carros das 4 marcas da Auto Union, que eram a Audi, Horsch, DKV e Wanderer, além de vender motocicletas DKV também. Então, desde os anos 30, minha família está envolvida no assunto de DKV. Né? Alguns anos depois, ele teve um próprio negócio, né, que foi a Oficina Frederico, que já em 1954, e fazendo a manutenção de DKVs na cidade de São Paulo. Foi uma das primeiras oficinas autorizadas DKV em São Paulo. Quem tinha DKV em São Paulo, muito provavelmente conheceu o meu avô. Né? Essa oficina, ela funcionou atendendo DKVs até o fim dos DKVs no Brasil, né, da produção, que foi em 67, e depois ficou cuidando do parque de carros que tinha em São Paulo, até eles acabarem praticamente e virando automóveis de coleção. Né. Essa história é bastante interessante porque nesse primeiro trabalho que ele teve, nessa empresa Bremenses, né, era uma empresa que era alemã, né, era um escritório, uma representação no Brasil, e com o advento da Segunda Guerra Mundial, as empresas alemãs no Brasil tiveram que fechar as portas. E aí ele acabou continuando trabalhando nessa Bremenses, foi nomeado fiel depositário da empresa, e ao término da Segunda Guerra, né, ele recebeu uma indenização, né, de ter cuidado do parque de carros DKVs em São Paulo por todo esse período. E com esse dinheiro foi que ele conseguiu abrir o próprio negócio. A Oficina Frederico começou com essa indenização, digamos assim. E aí era uma oficina que fazia manutenção, ela não vendia carros, ela só fazia manutenção. Era um desenho um pouco diferente do que existe hoje nas concessionárias, que a concessionária vende e faz manutenção. Naquela época existiam empresas que vendiam os carros, mas não faziam manutenção. Então a Oficina Frederico fazia manutenção para carros vendidos até em outras empresas. Né? E, bom, depois a outra história interessante é desse carro aqui que eu estou sentado aqui. Né? Esse carro tem uma história bastante peculiar. Ele é um DKV Coupé 1957, modelo Sonderklasse Luxus Coupé. Esse carro, a gente conhece a história dele desde zero. Né? Esse carro pertencia a uma pessoa que veio para o Brasil no início da Avemag. A Avemag começou a produzir os DKVs no Brasil em 56. E veio uma pessoa da Alemanha, chamada Hubert Brandt, e essa pessoa ficou um tempo no Brasil assessorando a Avemag na área de qualidade. E ele tinha esse carro aqui, esse era o carro de uso dele lá. E como era um carro bastante diferente dos DKVs que se fabricavam na época, ele chamava muita atenção. Né? E o meu avô sempre falava para esse senhor que quando a Avemag fosse vender o carro, que falasse com ele, né? Que ele tinha interesse em adquirir o carro. Bom, acabou acontecendo que a Avemag vendeu o carro e ele não conseguiu comprar o carro. Mas, por sorte, um tempo depois, o carro apareceu na oficina do meu avô para fazer manutenção. E aí passou a ser um cliente regular. Eu me lembro de muitas vezes pequeno, criança, aí com 4, 5 anos, na oficina do meu avô. Eu entrava no carro dos clientes e eu sempre via esse carro parado lá como um carro bem diferente pelo fato de ser 2 portas. Né? E aí o que aconteceu? Os anos se passaram, o carro sumiu, a gente não teve mais notícias do carro. E quando eu estava com 17 anos, meu pai falou assim, precisamos arrumar um carro para você. Né? O ideal seria achar aquele carro que era do Brandt. Né? E aí falou, mas como é que nós vamos achar esse carro? Né? Aí o meu tio na época lembrou que o dono ele tinha uma vinícola que fornecia vinhos para o Mosteiro de São Bento em São Paulo. Então, quem sabe o pessoal do Mosteiro de São Bento saiba dizer se ainda compram desse cliente. Né? E por sorte obtivemos essa informação. Isso nós estamos falando do ano 1975. E fomos até Vinhedo, onde essa pessoa ainda tinha a vinícola e, por coincidência, o carro estava lá ainda. Né? Ele de idade,
e sem filhos, acabou vendendo o carro para a gente. Então esse carro foi comprado pela gente no final de 75. E aí desde então esse carro está comigo. Ele tem algumas coisas bem peculiares, né, comparado com os DKVs nacionais. Era um modelo de luxo, tinha um acabamento bem aprimorado, com bastante frisos, muito bonito. Ele tinha um sistema de ar quente e ar fresco, que não saía nos carros brasileiros. Ele é um coupé sem coluna, então você abre as janelas traseiras, né? Além de ser, ele é mais curto do que o DKV de 4 portas, ele é mais leve também. E nessa época, não foi o único carro desse que veio para o Brasil, vieram mais alguns, ele tem uns irmãos, mas infelizmente eles, pelo fato de serem mais leves do que os outros, quase todos eles viraram carros de corrida e se perderam. Então hoje existem muito poucos desses carros no Brasil, né? E passou a ser meu carro de uso. Eu não sou um colecionador, eu só tenho esse carro antigo. E passou a ser meu carro de uso diário, sempre me atendeu muito bem, né? E hoje é um carro que chama bastante atenção. E outra peculiaridade que ele tem também, ele tem uma embreagem semiautomática, ele não tem o pedal da embreagem, né? Então você, para passar as marchas, você só põe a mão na alavanca, engata a marcha, passa as marchas sem ter que pisar na embreagem, nem tem o pedal da embreagem. Esse sistema chama Saxomat, que é uma peculiaridade desse carro aqui.